Paz do Senhor, Pastor Mauro Bonfim que vos fala. Nesta manhã estamos aqui fazer um comentário rápido da nossa lição bíblica dominical, que começou nesse domingo, dia 5, né? E tá interessante, tá, irmãos? Ela vai falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, ela tem o tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Ela é comentada pelo pastor Douglas. O pastor Douglas, ele é pastor da Igreja da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele também é formado ele é doutorado em teologia, ele é licenciado também em filosofia, e ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Amém? E a primeira carta, a primeira lição, a gente ia ter ao live, mas não foi possível. Mas assim, para não passar em branco, vou comentar rapidinho aqui, principalmente esse ponto 3, né? O ponto 3 do segundo tópico, que me chamou a atenção. E assim, eu queria compartilhar com os irmãos. Se os irmãos quiserem comentar, fique à vontade. E de repente eu posso estar equivocado, irmãos. Mas eu entendo, pelo menos nesses 20, 30 anos, né, que eu estou na igreja, servindo ao Senhor, eu aprendi diferente. O ponto 3 do segundo tópico, você vai ver lá, destinatários, que é o segundo tópico, e aí tem o primeiro ponto, que é a cidade de Éfeso, o segundo ponto é a religiosidade em Éfeso, e o terceiro ponto é a igreja de Éfeso. E aqui o comentarista diz: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos, capítulo 20, versículo 31. Quando chegou até Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas. Preste atenção nisso aqui, irmão. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Aí ele dá a referência. Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, ele diz que Paulo encontrou os 12 discípulos, os quais Paulo batizou. Então, se Paulo batizou aqui esses discípulos, eles foram rebatizados, porque esses discípulos já tinham sido batizados por João. E essa referência que ele nos dá, Atos 19, versículo 5 até o versículo 7, é a leitura bíblica em classe que nós fizemos, né? Que é Efésios 1, né? Versículo 1 e 2, e Atos 19. Então eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe, Atos 19, até o versículo de número 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então. E eles disseram: no batismo de João. No batismo de João. Mas Paulo disse, preste atenção nessa frase, irmão. Mas Paulo disse: certamente. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo, João dizendo ao povo, que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas
e profetizavam. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o texto base que o pastor nos dá como referência, pastor Douglas. E aqui, irmão, dá a entender que ele deixou claro que Paulo batizou novamente esses homens. Se Paulo batizou, ele está dizendo que esses homens foram rebatizados. Mas no meu entender, eu gostaria, se os irmãos quiserem comentar, fique à vontade, respeitando tanto a mim, estou fazendo esse vídeo, tanto ao pastor, comentarista, irmãos, que Paulo, ele não rebatizou esses homens. É claro no texto aqui, claro e evidente. Não tem aqui nenhuma forçação da minha pessoa. Veja bem, Paulo chega em Éfeso, encontra lá 12 discípulos, e Paulo pergunta para eles: conhecesse vós o Espírito Santo? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque a descida do Espírito Santo, irmão, foi lá em Jerusalém. Na festa de Pentecostes, lá como nós conhecemos. Então não vamos comentar sobre isso para não alongar esse vídeo. Então o que acontece? Paulo sai de Jerusalém, encontra esses 12 discípulos, muito tempo depois da descida, porque Paulo ele se converte ali no caminho de Damasco, encontra ele com Ananias, etc. E ele não vai sair a semana que vem, depois da sua convenção, fazendo missões. Ele vai passar um longo período, uns dias de 10 a 12 anos aproximadamente, ali confeccionando tenda, em sua terra ali. Então, depois que Barnabé vai ao seu encontro, e ele começa então o seu ministério. Então, havia muito tempo que esses discípulos, entendeu? Não tinha nem um pingo de conhecimento sobre a descida do Espírito Santo, não tinha experiência nenhuma pentecostal. Então Paulo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo, que batismo vocês são batizados? Aí eles vão responder: no batismo de João. Aí Paulo, irmão, vai dizer: certamente. Se Paulo está dizendo certamente, Paulo está concordando, Paulo está aprovando o ministério de João. Paulo não está dando nenhuma negativa. Ele não está falando que o batismo de João é inválido. Ele diz certamente, ou seja, ele está de acordo. O batismo de João é correto. João batizou no batismo do arrependimento. E João deixou isso claro quando perguntaram se ele era o Cristo. Não, eu venho batizar, no batismo é mais ele, aquele que virá após mim, virá batizar com fogo e tá. Mas o que eu quero vos dizer, irmãos, entendeu? Que João batizou aqueles homens, e Paulo vai dizer, e João anunciou aquele que viria após ele, isto é, Jesus Cristo. Ele anunciou ao povo. E o povo que o ouviram, João, não a Paulo, foram batizados no nome de Jesus. Então, muitos dizem que esse ouviram aqui, foram batizados em nome de Jesus, ouviram Paulo, que é os 12 discípulos. Não são os 12 discípulos que ouviram. Paulo está conversando com aqueles 12 discípulos e diz: olha, o batismo de João é correto, está certo. João, ele batizou no batismo do arrependimento. João batizou no batismo do arrependimento, anunciando aquele que viria após ele, que é Jesus Cristo, anunciando ao povo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, os que ouviram João. Aí o texto vai partir para Paulo. E Paulo, impondo-lhes a mão, Paulo orando por eles ali, desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e a falar em línguas e profetizar. Então, meus irmãos, aqui não vejo nenhuma evidência que Paulo rebatizou aqueles discípulos. Não vejo nenhuma evidência, nenhuma dúvida, Paulo também ele não invalidou, desqualificou o batismo de João. Até mesmo, irmão, se os discípulos foram rebatizados, Jesus teria que ser rebatizado, porque Jesus também foi batizado por João.
né, onde nós vemos aquela cena linda, maravilhosa, né, aquele clássico do Novo Testamento, que é a passagem quando Jesus chega até João, né, e é batizado, a porta do céu se abre, né, quando Jesus é mergulhado nas águas ali, desce uma pomba simbolizando o Espírito Santo, desce uma pomba do Espírito Santo, e Deus brada: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, glória a Deus. Então, se é inválido para aqueles 12 discípulos, teria que ser inválido para Jesus também. Jesus teria que ser rebatizado por seus discípulos, seus apóstolos. E isso não aconteceu, irmão. Então, não vejo aqui rebatismo, tá? Eu não vejo aqui porque havia necessidade de Paulo rebatizar. Nós temos um outro conhecimento, uma outra coisa que nós fazemos, que não, por questão de ética também não vamos falar aqui, para não criar atrito, né, com outra denominação. Mas nós não cremos no rebatismo. Paulo, ele não rebatizou esses homens, pelo contrário, Paulo fez ali, né, ele compartilhou, né, a sua experiência pentecostal com aqueles homens, porque a graça de Deus, ela é compartilhada. Paulo chega àqueles homens, faz um círculo de oração ali, eles oram e o Espírito Santo de Deus invade a vida daqueles homens e eles são, né, batizados, eles começam a falar em línguas, começam a profetizar. Louvado seja Deus, amém? Então deixa aí seu comentário, se você quiser, entendeu? Repito respeitosamente, tá? No nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz. Teria que ser batizado novamente, né? Não tem como Jesus ter... Então, se ele deixou-nos os exemplos, deixou-nos o exemplo de um batismo válido, né? Ele deixou um exemplo de um batismo válido, como que devemos fazer. Sabíamos que ele não tinha necessidade de se batizar, mas como ele mesmo disse para João, que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Então, ele, para fazer a vontade do Pai, ele teria que estar fazendo alguma coisa válida, verídica, né, real. Então, Paulo, ele não reprovou. Ele não reprovou o batismo de João, muito pelo contrário, ele escrevendo para os próprios irmãos de Éfeso, para os Efésios, lá no capítulo 4, versículo 5, ele fala que há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Ainda ele fala, um só Deus, Pai de todos. Amém? Então, não tem por que Paulo fazer uma coisa diferente daquilo que ele escreveu para os Efésios. Senão, na hora, os irmãos lá que foram rebatizados, vai, irmão Paulo fez uma coisa conosco e agora está escrevendo para nós outra. Então, meus amados irmãos, nós não rebatizamos, né? Nós não batizamos uma pessoa 2 vezes. E amém. Deus abençoe. Comente aí.